Oi, turma, o papo hoje é sério por aqui, porque é o seguinte, temos duas pititicas por aqui e a troca de maternidade tá muito grande. Eu tô amando isso, amando ver esse mundo com vocês. Mas tem algumas coisas sérias que eu decidi comentar com vocês, porque parceiros aqui do canal viram algumas dúvidas que foram surgindo quando eu postava, e uma delas é vacinação. Gente, a vacinação é uma coisa muito séria, é uma das melhores medidas para prevenção contra as doenças. E eu ouvi uma frase muito legal no Instagram que me mandaram, uma mãe do Instagram também, que a gente trocou nesse direct, que foi muito legal, que ela falou o seguinte: a vacinação, ela é pra comunidade, ela não é só pra aquele indivíduo. Então assim, a gente tá passando por épocas muito difíceis, a gente sabe disso, né? O meu parceiro desse vídeo é Salomão Zop, que eu faço todas as vacinações em casa com eles. E esse vídeo surgiu na verdade, na contramão do que eu tava fazendo. Na contramão não, como é que fala? A contraponto do que eu tava fazendo. Foi muito legal. Por quê? Eu faço a vacinação em casa com eles, porque eles têm entrega a domicílio. Como eu postei nos stories e tudo mais, umas pessoas começaram a me mandar perguntando: Mari, é em casa, como é que é? Porque estavam com medo de ir nos lugares. Então tem duas coisas importantes pra falar aqui. Vou falar várias coisas, mas a primeira é: não tenha medo de ir. Porque todo lugar que tá com vacinação, eles têm os cuidados muito grandes, tá? Tem todos os cuidados. E aí é mais importante você ter aquela vacina na época certa para não espalhar mais aquelas doenças, sarampo, febre amarela, muitas que a gente já sabe que estão erradicadas, entre aspas, mas só estão erradicadas por causa da vacinação, tanto que tivemos, né, alguns probleminhas nos últimos anos com essas duas, por exemplo, né? Quanto você também pode agendar a vacinação em casa, que foi o que aconteceu comigo e com muitas amigas minhas depois que viram e não sabiam, amigas pessoais, tá? Não tô falando tipo amigas do Instagram, amigas pessoais mesmo, que viram e falaram: Mari, dá pra vacinar em casa? Dá pra vacinar em casa. Então assim, não deixe de vacinar por medo de tudo isso que a gente tá passando. É muito mais importante a gente vacinar e ter o tempo do que ter esse medo e quebrar. Bom, então eu quero falar pra vocês o seguinte: a vacinação de 2 meses do recém-nascido, tá? No caso da Nina, que foi aí que surgiu todo esse papo. É muito importante. Então, assim, a primeira vacinação, geralmente, o bebê toma no hospital ou no postinho, tá? Que é a mais famosa de todas, que todos nós temos as nossas marquinhas por aqui, né? Então, eu, Dona Lolita, Dona Nina, papai, mamãe, as meninas, todo mundo aqui, todo mundo tem que ter essa vacina, que é a BCG. É uma das mais importantes que a gente toma quando nasceu. Depois que nasceu, só com 2 meses vai voltar a ter vacinação. Que as mães brincam que a vacinação do amém, aquela mãozinha, porque a vacinação que você já pode sair na rua, pode encontrar uma outra pessoa. No caso, não agora que a gente tá com Covid, né? Mas assim, normalmente, pra qualquer recém-nascida, a de 2 meses é que dá um alívio, porque são as primeiras que geram anticorpos pro bebê. Então eu vou comentar com vocês que eu conversei bastante com o pessoal da Salomão Zop, que me ajudou a fazer esse vídeo, a ser um pouco mais aprofundado. Vocês sabem que a nerd aqui gosta de estudar, né, gente? Então, conversei muito com a equipe lá para eles me passarem o beabá de uma vacinação para explicar a importância dela para as pessoas, tá? Então, olha que interessante. Como que funciona a vacinação, né? Então ela estimula o nosso corpo a se defender contra o micro-organismo. Então a vacina, geralmente, ela tem ou o vírus ou a bactéria que provoca aquela doença. Para o nosso corpo já fazer os anticorpos e produzir os organismos, e aí ele vai enfraquecer ou deixar morto aquele vírus ou aquela bactéria, o derivado deles que está no corpo. Então, a gente produz um anticorpo, então a vacinação tem sim, geralmente, ou o vírus ou a bactéria, né, daquela doença, para poder já produzir anticorpo. Por isso que muitas vezes as crianças e nenês acabam tendo uma febre, acabam tendo alguma reação àquela vacina. Sarampo pode até dar as bolinhas e tal, porque o corpo realmente está lutando contra aquela bactéria doença. Não precisa ter medo. Tem mãe que fala: ai, gente, mas aí eu vou colocar o vírus ou a bactéria no meu bebê. Lógico, porque aquela dose é para gerar o anticorpo para, se algum dia o corpo do bebê ou da criança for exposto a essa doença, ele já tem os anticorpos necessários para combater a doença. Então é muito importante. E uma palavra que a gente está escutando muito por aí é imunidade. Imunidade de rebanho, imunidade de não sei o que, imunidade. Quando você toma a vacinação, é isso mesmo, você cria uma imunidade para aquele tipo de doença. Gente, aqui é a realidade. E o final do vídeo a gente tá como? Com a Ninoca no colo, que ela tava dando uma choradinha, a gente dá um conforto. Enfim, o que eu estava falando que é muito importante. A gestante também tem vacina para tomar. E aí essa vacina não é só a gestante, mas também pessoas que cuidarão daquele recém-nascido. O cônjuge, a pessoa que está na casa, o avô, a avó, se não tomou, a DTPA é muito importante, tá? Que é a vacina, vou ler para vocês, que imuniza contra difteria, tétano e coqueluche. E ela é principalmente importante para gestante por causa da coqueluche, que o recém-nascido não pode correr o risco de pegar. Então, por isso, quem está em volta daquele recém-nascido, que vai estar no dia a dia mesmo, sabe?
é muito importante tomar DTPA. Eu tomei aqui em casa com Salomon Zop, como vocês sabem, e foi aí que surgiu esse namoro. Eu não sei quem tava por aqui antes, né, gente? Fiz várias lives no começo da pandemia, conversando com as médicas, com as ginecologistas, e foi muito legal esse bate-papo que fez. E aí eu tive vontade de falar um pouquinho de saúde aqui, da importância que a gente tem, porque eu senti esse peso, eu senti essa troca maravilhosa que eu tive, esse bate-papo com muitas mães aqui, até que gerava uma dúvida: Mari, mas por que você está tomando aquilo, por que você está tomando isso? Eu falei, bom, vamos informar algumas coisas importantes. Então, resumo desse vídeo que é importante: não deixe de vacinar. Tem muitas opções, como eu falei pra vocês, tanto se sentir segura de ir no lugar, quanto no Salomon Zop, que eu peço aqui em casa, é um parceirão mesmo, mas assim, sempre pedi, descobri muito antes, sabe? Tem plano de saúde que cobre, tem plano de saúde que não cobre, mas vale a pena, tá? Porque você não pode deixar a vacinação de lado. Vacinações recém-nascido, no hospital geralmente, ou no postinho, temos, né, super importante, BCG, e 2 meses. Então, 2 meses tem que tomar as vacinas de 2 meses para imunizar aquele nosso bebezico, né, no caso da Naninoca aqui. E gestantes e mães, não esqueçam de tomar DTPA no finalzinho da gravidez, antes do bebê nascer, tá bom? Por hoje é só esse vídeo da Naninoca aqui, vou colocar ela ali no carrinho porque ela já está bem grandinha e pesadinha. E a gente vai ter muito mais conteúdo legal de saúde por aqui, embasado com a equipe da Salomon Zop, que eu tô muito feliz em ter eles aqui como parceiros, porque eu sempre quis falar um pouco de saúde, mas assim, como vocês sabem, com experts. A dona Maricota aqui é quase que uma entrevistadora deles, né? Pra poder trazer aqui pra vocês informações muito importantes, tá bom? Fiquem espertos que vão ter lives lá no Instagram, com a equipe deles, bate-papos muito legais, IGTVs e muito conteúdo vindo por aqui, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.